Start. 2, 1. Booster ignition and liftoff of the Space Shuttle Discovery, returning to the space station, paving the way for future missions beyond. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos! Esse é o podcast Papo Estelar, episódio 60. Gente, viramos a casa decimal, episódio 60. Entramos na terceira idade. Exatamente, estamos na terceira idade do podcast. E, galera, hoje nós vamos falar sobre o quê? Não sei. O poder do eu sou. Esqueceu? Imagina. Não sei. É tema livre, vamos discorrer aqui sobre... Não, mas sério, vamos falar sobre o poder do eu sou, que é uma coisa muito legal, muito importante a gente saber sobre isso, porque a gente não conhece os nossos superpoderes. Sim, nós temos superpoderes. Quer saber como? Acompanha aqui então. Mas antes da gente começar o nosso papo de hoje... Meus superpoderes? Os meus superpoderes? É peidar de 2 em 2 segundos. E fedido, né? Minha Sempre. nossa, sempre. Inflamação, descobri que peido fedido é corpo inflamado, está inflamado. A bunda inflamada. Mandinha, passa as redes sociais que eu tô louco pra... Nos sigam aqui no Instagram, no YouTube, né, no caso. Meus amigos, se vocês puderem deixar um like, se inscrever, deixa um comentário aqui pra gente. Caneta azul. Azul caneta. Não, sério. Siga no Instagram também. No Instagram, @papo.estelar. Enganou o ETzinho. O ETzinho Degogs, @Degogs, com 2 S no final. Isso. E eu queria pedir alguma... sim, se você não quiser deixar o like aqui no vídeo agora no começo, né, tipo, beleza, assiste o vídeo, se você acha que a gente merece, deixa o like, deixa, né, um comentáriozinho e bora pro assunto, é isso? Bora. Então vai lá, vamos começar a falar sobre esse poder incrível do Eu Soy. Eu sou, I am. Soy yo. Sou eu. Né? Mas, para a gente começar a entender com profundidade este assunto, precisamos primeiro falar sobre outros assuntos. É sempre assim, né? Nunca é certeiro. Nunca é assim. certeiro. Bom, vamos lá. Um deles é a Sociedade Teosófica. Vocês podem estar achando que eu estou falando de Harry Potter, mas não estou falando de Harry Potter. Você já ouviu falar sobre a Sociedade Teosófica? Eu não, nunca. Você já ouviu porque você fez o roteiro. Nunca Mentirosa. Vi. Mentirosinha. Mentirosa. Então, assim, ó, se você não ouviu, presta bem atenção que o Titio Nani vai falar aqui e você vai entender do que se trata, tá? Aí conta pra mim. Bom, o termo teosofia, do grego theos, Deus, né? Igual a Deus, né? Seria Deus. E sofia, que seria sabedoria. Esse termo significa sabedoria de Deus. Uau! E diz respeito aos estudos filosóficos que são baseados no misticismo, na matemática e na ciência. Tem várias áreas, assim, que os caras se baseiam, né? E na antiguidade pode ser encontrado no pitagorismo, na filosofia neoplatônica e no gnosticismo. Gnosticismo. Por exemplo. Isso, na matemática, na ciência, no misticismo, né? E foi encontrado na filosofia neoplatônica, no gnosticismo, no pitagorismo. Exatamente. O negócio é muito louco. Pitágoras manjava dos números. Esse era muito louco. O agnóstico Raiol, ele tem uma crença diferente. Então, é a parte da crença. Não, brincadeira, a gente não tem nada a ver uma coisa com a outra. Talvez... Emojizinho. Bom, emoji pensando, brincadeira, gente. Então, assim, ó, hoje os objetivos da Sociedade Teosófica são formar um núcleo da fraternidade universal da humanidade sem distinção de raça, credo, sexo, casta ou cor. Encorajar o estudo de religião comparada, filosofia e ciência, né? E investigar as leis não explicadas da natureza e dos poderes latentes do homem. Então seria a matemática espiritual e o lendário.
Criar o poderzinho. Eles englobam muita coisa, assim, pra tentar desvendar as verdades, assim, os mistérios. E nisso, tipo, eles vão incluir a matemática, as ciências, a lei da física, as coisas místicas, esse tipo de coisa, né? Pra eles chegarem num... Sim, entendi. Bom, os membros da Sociedade Teosófica têm como objetivo buscar a verdade e o desejo de aprender o significado e propósito da existência. Isso é muito profundo, né? Sim. Então, e eles fazem, né, isso se dedicando ao estudo, reflexão, pureza de vida e também ao serviço voluntário. Já ouvi muitas histórias em que o se doar trouxe insights e iluminação fora do comum, comum pra qualquer pessoa, ser. assim. Sim. Então é bem interessante isso. E o lema da Sociedade Teosófica é Satyat Nasti Parodharma. Repita. Satyat Nasti Parodharma. Repita. Eu acho que é assim, tá? Satyat Nasti Parodharma. Tem alguns jeitos de Entendi. se falar assim, mas não sei. É que, bom, se não for, perdoe o nosso francês, né? O nosso francês. Pardon ma French. Pardon. Né? Traduzindo, seria algo como não há religião superior à verdade. Embora a palavra original Dharma tenha uma riqueza de significados muito mais extensa do que o termo religião, incluindo dever, direito, justiça e virtude, por exemplo, né, como a gente já sabe. Então, em um sentido mais amplo, o lema da Sociedade Teosófica afirma que não há dever ou doutrina superior à verdade. Ou seja, a verdade é absolutamente... Porque assim, se não há verdade, não há... Nada, religião, nada. Na verdade, até há, né? Muitas religiões Mas são... errado. Sim, Se existem números e não existe verdade, você tem um cálculo errado. Você Se tem existe uma resposta religião errada, exato. e não tem a verdade, você tem alguma coisa que vai doutrinar as pessoas. O problema é que muita gente não tá se cercando da verdade, né? Isso em qualquer área da vida, assim. E só que isso vai deturpando a coisa, assim, você vai deixando de lado o que é importante e você vai se cercando de coisas que não procedem, assim mesmo, que não... É verdade. É verdade, entendeu? É verdade. É verdade. E vou falar mais uma coisa. O governo te mente, tá? Vocês acreditam? Meu irmão, pois é, cara. Eu vou falar uma só pra vocês. Não existe neve. É tudo craca de pé. El governo te miente. O governo te miente. Arigato! É craca de pé. Craca de pé? Claro, a neve é craca de pé. A pessoa vai, põe a linguinha pra fora e tá lá. Que nojo, Tem não alguém lá assistindo em- essas coisas, credo. E não existe pombo também, né? São câmeras. É verdade, tem essa também, É brincadeira, gente. Óbvio que neve é caspa. Né? Segue, Queijo ralado de pé, assim. né? De cabeça, um pé peixeiro. Ai, que nojo. Bom, Mas, né, agora que a gente já explicou um pouquinho sobre a sociedade teosófica, né, a busca da verdade, né, e tal, a gente vai continuar dando aqui sequência ao nosso assunto, porque a gente vai chegar mais pra frente no poder do eu sou. Mas pra isso a gente tem que falar sobre algumas coisas primeiro, né? Então, assim, vamos começar. Não sei se vocês perceberam, mas a gente tá encarnado aqui na Terra hoje, né? E pra alguns isso é difícil aceitação, né? No caso que existe fora daqui vida inteligente também. E isso não é novidade pra ninguém, né? Pra algumas pessoas no caso, mas, né? Então a coisa começa mais ou menos assim. Existe a superfície da Terra, onde a gente tá encarnado nesse momento. Acima dessa camada, tem outras camadas que são divididas em diferentes dimensões. E dentro dessas dimensões, existem, né, alguns subníveis ali. Então, logo acima da camada da Terra, existe o que a gente chama de umbral. O termo umbral significa trevas ou escuridão, mas não no sentido literal, onde não há luz, por exemplo, né? Mas sim no sentido de que remete a um lugar onde as pessoas elas não possuem conhecimento. a luz é o conhecimento. A luz é o né? conhecimento, exatamente. Então, o umbral é o local onde as pessoas ainda não compreendem a grandeza da sua alma, sua origem cósmica, que elas ainda não despertaram para sua natureza espiritual. Então, agora a gente sai da camada do umbral, né? E vai para outra camada, que é chamada de penumbral. É um local onde os espíritos possuem um pouquinho mais de sabedoria, porém, eles ainda estão nas trevas, né? Em relação ao conhecimento. Meio burros. Meio burros, isso. Tirou E- D. D. 3.
Mais ou 3. menos isso, tipo, o cara tá querendo sair ali, Umbral mas ele... é o equivalente a tirar 0 numa prova de matemática do conhecimento sobre você mesmo. Sim. O penumbral, penumbral, você tirou 3 na prova. Você tá bem ruim ainda, mas você já começou a sair do escuro, entendeu? Entendi. E algumas pessoas encarnadas aqui hoje se encontram nessa situação. Elas ainda não vivem, né, na plena luz, mas estão sim buscando conhecimento sobre si mesmas. E que elas sentem uma certa necessidade de se compreender enquanto alma, né? Eu imagino que, tipo, até a gente esteja ali meio num penumbral, sabe? Tipo, querendo buscar mais, assim. A gente não tá tão na escuridão. A gente já deu uma pequena despertada, assim, sabe? Tá com um isqueiro, assim. A gente tá com um isqueirinho ali dentro da caverna, seguindo, É entendeu? que eu não sei o tamanho da caverna, né? Se fosse uma caverninha meio pequenininha, um isqueirinho A ajudava, gente não sabe, mas... né, qual que é o tamanho da caverna que a gente tá se metendo. Exatamente. Profundo. Profundo. Isso é um pensamento profundo, exatamente. Então vamos lá. Acima agora da camada do penumbral, existe outra camada, que é uma camada de luz, né? Onde as almas elas já estão em um estágio avançado, onde elas já estão despertas, mas elas ainda possuem resquícios de karmas a serem resgatados, né, na superfície terrestre. Segundo Chico Xavier, a cidade do nosso lar, né, se encontra nessa camada de luz. E logo acima dessa camada de luz existe o plano dos ascensionados. Então, no plano dos ascensionados, né, estão os espíritos que já passaram por muitas encarnações aqui no planeta Terra e que cessaram os seus ciclos kármicos, cumprindo todos os seus deveres enquanto almas, né? Ou seja, eles ascensionaram. Cumpriram la missão. Exatamente. Entendi. Eu acho que, assim, essa compreensão desses níveis e subníveis fica bem fácil, porque se você imaginar que a gente tá aqui, colocar mais um e mais um, é basicamente 3 camadas que a gente tá falando, não é nada de absurdo, não é como se fosse, veja, agora estaremos entrando... Não, é uma coisa simples. Imaginem de uma forma simples pra você ter uma compreensão. Exato. Uma bolinha, mais uma bolinha, mais uma bolinha. É aqui a né? crosta terrestre, né? A camada superfície só terrestre. pra pessoa ter uma visualização, né? Sim, aí aqui logo acima o penumbral. Não, desculpa, o umbral, o penumbral, a camada de luz e a camada dos ascensionados. Tipo, podem sim existir outras, talvez, alguma coisa que a gente não saiba, mas é mais ou menos assim que a coisa anda. Mas é mais ou menos assim que a coisa anda, tanto que é verdade isso, expressei mal, que diversas pessoas que você vê falando sobre plano espiritual e algo do gênero, dizem que existem grandes cidades em cima dos locais de cidades onde a gente vive agora. Se olhar diretamente para cima, vai existir uma cidade lá no plano penumbral. Não uma cidade construída. Isso seria num plano mais alto, mas para vocês entenderem que são pontos fixos. É o plano astral, assim, né? São... E é alinhado juntamente com a Terra. Então, por exemplo, em cima de tal estado, sempre vai estar tal cidade. Tem as cidades, né? As colônias espirituais, né? Que eles falam. Bem interessante esse assunto para quem quiser entrar mais assim nessa coisa de estudar esse meio. Isso por si só já é um assunto bem interessante. Muito legal, bem interessante mesmo. Mas vou prosseguir, sem mais delongas. Vamos lá. As almas que chegaram a esse nível, né, que você estava falando, que é os ascensionados, né, acima do patamar, né, eles podem decidir entre permanecer nessa camada de luz, auxiliando espíritos que ainda estão no processo de evolução, desenvolvendo assim seu trabalho como mentores, por exemplo. Sim, então, esses chegaram são os mentores. num ponto ali que eles podem ser os nossos mentores, se eles quiserem. Exatamente. Mas esses espíritos que ascensionam também podem planejar a sua partida para outros projetos pela galáxia, se assim eles quiserem. Ou vocês acham que só existe encarnação aqui no planeta Terra? Não, deve ter o Terra 2, Terra 3, exatamente. com outros nomes, obviamente, né? Vai que nós somos a Terra 2. Criativo hoje. Vai que nós somos a Terra 17, tem a 16 aqui. E a gente se acha que é a criação máxima, entendeu? Não quero pensar nisso. Pense, é necessário pensar nisso. Bom, eu tenho uma enganação, eu tenho uma indagação. Vocês acham que só existe encarnação aqui no planeta Terra? Não, né? Não. Bom, tá. Você já respondeu por todos. Então, vamos lá. Depois de cumprir o seu papel aqui, as almas podem ajudar também vivendo experiências em outros lugares da galáxia. E
É meio complexo explicar, mas não é nada bagunçado, é tudo muito bem coordenado. Existe uma linha muito correta de, bom, depois da Terra você vai pra isso ou vai pra aquilo, entendeu? E só que a gente ainda não compreende essa complexidade, a magnitude de tudo isso, porque não cabe a nós nesse momento, né? Sim, a gente tá muito limitado por grãozinho de enquanto. arroz, né? Uhum. Mas tudo que a gente falou até agora, né, foi projetado por seres ainda maiores, por inteligências muito elevadas. E também estão fora da nossa compreensão, né? Exatamente. Mas a gente tem uma breve noção, né, segundo o que falam, quem são eles, que um deles seria o comando da luz, né, ou Shran. Astar Sheran. É o Voltijan. É o Voltijan. Astar Sheran. Né? É, sim, essas inteligências, né, mais elevadas, elas são conhecidas como Comando da Luz, como Claro. Astar Sheran, né? Então, é algo Em que... sânscrito significa alguma coisa, né? Sim, sim. É A luz que mais brilha, a uma luz coisa que mais assim? brilha. Astar Sheran é a luz que mais brilha. Então, tem uma coisa que eles falam, Astar Sheran é um cara, é o É a tropa. pica das galáxias. É a Não, tropa. é tipo, é um grupo de seres muito, muito além do que a gente possa imaginar, assim, que estão... Os caras tecem um espaço-tempo com os dedos, assim. Não, bagulho- eles estão Não, no com comando, certeza. assim, mas é que tem muita gente que acha que a Astar Sheran é um espírito, não. um ser. Não, tipo, é uma galera ali que tá ajudando. Sim, aham. Sim, entendo. Bom, É o comando mas, planetário. interplanetário. Interplanetário. Mas então, só para concluir, né? O que a gente quer tentar explicar com tudo isso é que o projeto Terra é um projeto que serve para treinar e ajudar na evolução de almas densas, assim como eu, como você e todos que estão aqui. Não, peraí, eu não, sem essa. Ah, não, Eu sei. já sou um ser perfeito. Você sabe do meu cronograma diário, por acaso? Não. Manhã, rezar. Tarde, malhar. Noite, pensar. Ah, entendi. Você dorme que horas? Nunca, 407 dias por ano. Tem mais. Caramba! Tá bom, né? Não, brincadeira, gente. Óbvio que eu não faço isso. Só faço isso 365. Ah, entendi. Tá bom. Bom, mas... Vamos lá, agora que a Vamos gente lá. já deu, né, uma breve pincelada sobre a busca da verdade, né, como as coisas funcionam no plano astral, nós vamos em busca do poder do eu sou. E essa breve pincelada aqui é meio óbvio que, tipo, vai ficar muito no ar, assim, que vocês devem procurar se aprofundar nesse assunto, porque realmente é um assunto mais denso. Mas o intuito aqui é só a gente colocar um grãozinho aqui pra vocês conseguirem ir concebendo. Pra quem Claro. ainda não entende disso Baby daqui. steps. A gente tá aham. dando... E talvez mais tarde a gente até grave um programa só sobre a sociedade O teosófica. céu é o limite. exato. O programa é nosso, a gente grava o que a gente Eu vou gravar quiser. o que eu quiser, entendeu? Se Exatamente. quiser gravar sobre gafanhoto semana que Sabe vem, que eu tenho um pessoa- podcast. as pessoas não vão escutar, obviamente, mas Mas, né, se eu quiser é um falar direito meu, está na sobre Constituição. que eu posso falar, entendeu? Mas então Brincadeira, vamos gente. lá. Mas vamos lá. Nós sabemos que quando uma alma está encarnada aqui na Terra, ela tá perdida de uma certa maneira, né? Pois ela não se lembra da sua natureza espiritual. E muitas vezes ela não acredita em nada do que diz respeito à espiritualidade. A gente tá cansado de ver gente assim, que, cara, você fala sobre espiritualidade e a pessoa ri na tua cara. Tipo, ah, você é doido, né? Mas beleza. Não acredito. Aham, não acredito nisso, né? E isso faz com que as almas se tornem facilmente escravizadas pelo sistema que nós vivemos hoje. Porque a maneira que nós vivemos aqui, ela tende a nos afastar ainda mais da busca pela verdade transcendental, né? Que é a verdade do nosso ser. E aqui na Terra, né, a gente vive em função do quê? Do materialismo, né? A gente já falou em alguns episódios sobre isso, né? Então a gente vai deixando de lado, né, o espírito, porque a gente tá muito ocupado servindo ao sistema que nos foi imposto desde sempre. Que é estudar, trabalhar, servir as grandes corporações até a gente morrer, né? Porque foi colocado na nossa cabeça, se você não é um grande empresário ou uma pessoa de destaque, então você não é ninguém, mas a gente tá aqui pra te mostrar que não é bem assim, entendeu? Então agora a gente vai partir do ponto de que a nossa consciência é o próprio Deus manifesto. E eu acho que todo mundo aqui já ouviu aquela frase, né? Conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Pois é, né? Eu pensei que conhece-te a ti
mesmo e eu te direi quem tu é. Não, não, esse é com quem andas. Ah, verdade. Esse é Eu com tô meio quem chapolinho hoje. Hoje eu tô meio trocando as bolas. Pois é, né? Mas esse é o princípio da filosofia de Sócrates, o conhece-te a ti mesmo, né? E o próprio Jesus já pregava isso, né, em seus discursos, coisa como vós sois deuses, ou conhecereis a verdade vos libertará. Buda também pregava isso cerca de 500 anos antes de Cristo, né? Buda dizia que a única coisa que as pessoas precisavam era simplesmente acordar, porque todos já são Budas. E para quem não sabe, Buda significa um ser iluminado, né? Um ser de luz. Então é alguém que alcançou a iluminação através do quê? Do despertar. Então, tipo, a gente só precisa despertar. É meio difícil, mas... Só não, porque Buda Suou o bigode, claro, não é fácil, assim, mas, tipo, a gente sabe o que a gente tem que fazer, então isso já é meio caminho andado, sabe? O ruim é quando está completamente perdido, né? Então, a lição que esses grandes mestres, eles nos passam é que nós já somos luz, que nós já somos deuses. Então, basta a gente tomar isso como verdade, né? E acordar. Claro que não vai ser do dia pra noite, mas a gente, em certo momento ali, a gente vai precisar acordar. Eu achei muito interessante esse ponto de vista, porque bate com muitas coisas de outros locais, de outras épocas, que Bíblia, tudo é fagulha de Deus, a centelha divina, né? Sabe? Tudo aponta para isso. Sim, a gente é um pedacinho de Deus aqui. E outra, se a gente é parte de coisas do universo e que foi criado o universo dessa forma, que a gente chama de Deus, mas vocês podem conhecer como outros. Se ele criou e a gente faz parte disso, a gente é isso. Que ele criou é ele e nós somos ele indiretamente. Sim, nós somos assim, um é meio pedacinho. complexo a ligação, mas faz um sentido. Por exemplo, eu espirrei, saiu alguma coisa no meu nariz, aí ficou uma meleca na mesa. Dessa meleca nasceu um ser humano. Eu tô explicando pra uma criança de 5 anos, tá? E do barro, né, saiu. É mais ou menos isso. Sim. Deus criou o universo, nós somos feitos do universo, nós somos criação, nós somos parte dele. Sim, Deus em toda a sua magnitude, ele foi se dividindo e foi se adensando até virar o que a gente entende como o ser humano aqui, entendeu? Mas sim, nós somos um pedacinho de Deus. A gente tá vivendo, Deus tá vivendo... Lasquinha do calcanhar. Deus tá vivendo através de nós, assim, é como se a gente tivesse... Isso eu acredito muito. Isso eu acredito demais. Tipo, a gente tá vivenciando tudo isso daqui como algo para Deus, assim. Então, a gente tem que fazer certinho. Claro que a gente dá uma ou outra desviada do caminho e tá tudo bem, porque a gente tá encarnado. A gente é um espírito denso, por enquanto. Sim. Mas a gente tá aqui pra aprender com os nossos erros e seguir adiante. Porque é isso que Deus espera da gente. O podcast mais evangélico do... Mas não tem como... A gente tem que trocar a palavra Deus por força divina maior. É isso, é a mesma coisa. Eu acho que todo mundo que tá aqui é entendido o suficiente pra perceber que, tipo... Deus, a consciência divina, sim. Tudo é essa força maior. A energia criadora de tudo. Você pode chamar do que você quiser e tá tudo bem, tá tudo certo. A gente chama de Deus. Eu chamo de Deus. Pra mim tá tudo bem chamar de Deus. E se você chama de controle de Nintendinho, também tá tudo certo. Tá tudo certo. E sendo ele quem é ele e você tendo ele dentro de você. Exatamente. Bom. Então agora que a gente já compreendeu tudo isso, né? A gente vai colocar em prática essa questão porque o chamado tá aí. Basta a gente ter ouvidos para ouvir e se desenvolver a partir disso, Com certeza. Existem inúmeras técnicas que servem para nos auxiliar nesse processo de despertar e uma delas se chama Mantra Yoga. Essa técnica faz com que a gente literalmente vibre na frequência dos sons, fazendo com que os nossos corpos sutis, nossa consciência e nossos chakras também vibrem nessa frequência, no som entoado durante a prática. Inclusive, a gente tem um episódio que fala sobre tipos de... A gente tá com tudo coberto, a gente já... Se tem um ser humano vendo
Desde o primeiro episódio, ele deve estar flutuando, assim, no espaço, assim, agora. Cara, às vezes a gente parece dois bocó falando. Olha o começo do episódio, como a gente tava meio travado falando, mas tipo, a mas isso aí essência é da coisa tá deficiência aqui. nossa, sim. É difícil pra gente, às vezes, pra começar o episódio fica meio dificultoso, mas assim, a gente já falou sobre diversos assuntos que a gente tende a falar de novo aqui, algumas vezes sobre eles, então a gente sempre vai deixar um adendo quando tiver algum episódio específico sobre o que a gente colocou ali, pra vocês irem ver, porque realmente vale a pena pra vocês entenderem a coisa num contexto geral, assim mesmo, Sim, entendeu? senhora. Exatamente. Mas segue lá, né? Falando dessa prática, né, dessa frequência, ele é conhecido, ele é mundialmente conhecido, ele é o mais famoso mantra, possivelmente, que é o Om. Né? O Om é tido como um dos sons mais profundos e poderosos, né? Que tem o poder de atingir até mesmo a essência da nossa alma. Profundo. Então quando esse mantra é repetido, a nossa energia, nosso campo áurico, né? Então, se expandir. Que lindo. Lindo. O próprio Buda já dizia que somos a consequência do que pensamos. Então, o que pensamos e vibramos tem muito poder sobre nós. Então, levando isso em consideração, se pensarmos que nada dá certo na nossa vida, que somos vítimas, coitados e injustiçados, é isso que nós vamos ser. Ponto. Vai vendo. Né? Parece simples, mas tem muita coisa envolvida nisso tudo, né? Porque nós pensamos naquilo que nós acreditamos e nos foi ensinado desde sempre que nós somos seres muito limitados. Então a gente acaba vibrando no que é ruim, na falta, na escassez, na tristeza, na solidão, né? Porque a gente foi condicionado a isso a vida inteira. Então, acho que todo mundo aqui entendeu que se tá ruim é porque, de alguma maneira, a gente tá dando brecha para que isso aconteça. Sim, a gente tende a colocar a culpa em fatores externos, mas de alguma maneira, se só acontece desgraça na nossa vida, a gente sim tem um dedinho de culpa ali, porque a gente tá dando espaço para essas coisas entrarem. Alguma coisa que deveria já ter sido consertada na vida. E que ainda não foi, que talvez a pessoa evita olhar para o problema. Exatamente. E é um ciclo que vai se repetindo, né? Entre outras coisas, né? Às vezes é uma coisa que a pessoa fez para alguém e por algum motivo talvez não foi humilde, não se desculpou ou algo do gênero, e aquilo ali acarretou com que, sei lá, como ela foi demitida. Acontece. Parece besteira, mas acontece. Mas é real. É raro, mas acontece muito. É raro, mas acontece Né? toda hora. Bom, mas da mesma maneira, né, se nós pensarmos que somos capazes, que somos bons, que somos amor, que somos luz, que somos deuses, obviamente é isso que nós iremos nos tornar, porque nós temos esse poder. O poder está em nós já. Sim. Então, né, da mesma maneira que atraímos o que é ruim, nós temos o poder de atrair o que é bom. Basta a gente dar conta disso. Então, eu vou repetir. Repitam comigo. Eu sou capaz. Eu sou bom. Eu sou amor. Eu sou o Manuel Gomes com uma voz bonita. Eu sou o Manuel Gomes. Tanta noite que eu terei beber veneno. Olha. Gente, mas não bebe veneno, não. Não bebe veneno, não. É só Com Deus. música. Vamos com Deus. Eu amo o Manuel Gomes. Ai, gente, Ele é o ser mais puro desse universo. o dia que a gente mudar o nosso estúdio e couber aqui Vou botar um convidado... Vou botar vai ter um Vai ter quadro primeiro que vai ter um quadro do Manuel Uma faixa Gomes de ali, ó. presidente. Aham, exatamente. Ele só teve gente, 4 votos, né? Quando ele se elegeu, coitado. Coitado. Manuel Bom, Gomes. Manuel Gomes, Fique em paz. continue na música, Continue fique em na paz, música, fique e a em gente paz. apoia. A gente apoia. Na música Opa. você vai longe, querido. Diamante, o CD de EP de diamante. Disco de platina lá, ó. Aham. Aham. Esse mesmo. Vamos lá, né? Gente, mas, né, pra isso a gente precisa buscar esse caminho, Claro, né? claro. Voltando no que a gente tava Voltando no falando assunto, ali, né? No obviamente. poder do eu sou, né? Tira o Manuel Gomes, agora volta no poder do eu sou. Uhum. Pra isso a gente precisa buscar esse caminho, né? Porque isso não é algo que vai cair no teu colo do nada. Tipo, ai, hoje eu acordei desperto pra minha natureza espiritual, transcendental. Hoje eu acordei iluminado. Não, gente, não é assim que funciona a coisa, né? Que bom seria se fosse assim. Mas não é assim que funciona. Então vamos lá. Para que essa mudança, né, comece a acontecer, a gente precisa se dedicar, sabe o quê? Autoconhecimento.
que a gente já falou tanto aqui nesse podcast, né? Então a gente volta na questão das práticas, como a dos mantras, né, que a gente estava falando lá, por exemplo. Então a gente começa a mudar os nossos padrões, a gente aprende a deixar de lado algumas coisas, né, que a gente sabe que não nos fazem bem. E no começo pode sim parecer bem difícil, né, se desvincular dessas coisas, ou até mesmo de pessoas que não nos agregam em nada, né, ali na nossa vida. Porque existe toda a questão do apego. Mas tenham em mente que é algo extremamente necessário de se fazer para que a gente tenha sucesso na nossa caminhada espiritual. Você vai precisar, sim, se desapegar de algumas coisas, algumas pessoas. E tá tudo bem. E da mesma maneira pode ser um pouco difícil, né, implementar novos hábitos, como, por exemplo, fechar os olhos e dizer ou mentalizar: eu sou luz, eu sou amor, eu sou Deus, eu sou a fonte divina. E eu falo por mim, assim mesmo, porque no começo eu me sentia bem idiota fazendo esse tipo de coisa, porque eu não acreditava no meu poder. Mas hoje é algo que eu acredito de todo o meu coração, e que é uma coisa natural pra mim. Ontem você tava mostrando a casa pra um gnomo, velho. Sai fora. Tava Não tem apresentando essa. a casa. Sai E fora. você me ajudando, carregando ele. Não sou louco, né, velho? Vai que... Gente, é que a gente trouxe um gnômio, né, de São Tomé das Letras. Vai. Não, adianta, não tem como explicar isso. Não assim, tem a gente se explicação, é sente sobrenatural, a gente se entendeu? sente idiota fazendo essas práticas, mas depois que a gente entra na vibe, vai. É, exatamente, né? Então, quanto mais você repetir essas coisas, essas afirmações, mais rápido elas vão se tornar realidade. E é real isso. Quanto mais você começar a falar, começa hoje. Eu sou legal, eu sou bonita, eu sou próspera, eu sou criativa, eu sou rico. Inteligente. Exatamente, né? E aí, quando a coisa estiver fluindo, quando você estiver praticando, você vai sentir as energias do chakra se movimentando, fazendo com que aconteça o desbloqueio e abertura dos nossos chakras, né? E a abertura desses centros de energia vão nos auxiliar muito durante esse processo do despertar. E quem já tá nesse caminho há algum tempo sabe muito bem, né, a importância da manutenção dos nossos chakras, já que eles nos ajudam a mudar a nossa percepção de como nós nos conhecemos, como nós vemos as coisas ao nosso redor. Claro. Então, tipo, colocar em prática isso vai te ajudar em absolutamente tudo. Mental, física, espiritualmente, assim. Então, é só benefício, gente. Só benefício. No começo pode parecer que você é meio louco, meio idiota, mas você não precisa fazer na Mas frente todo de mundo ninguém. é meio louco e idiota. Então. E tá tudo certo, tá tudo bem ser meio louco, Veja idiota. só, você poderia estar com uma roupa muito esquisita dançando em cima de uma ambulância. Mas Também não, é uma coisa idiota. você não tá fazendo isso, não chegou Mas, nesse extremo. Você né? só acredita na tua natureza espiritual, entendeu? É algo, tipo, deboísmo, pratique o deboísmo. Você ia falar de boinha, De boinha, velho. Pô, Não se emociona, não tá é, ligado? não se emociona, é uma paradinha só. Não, você pode se emocionar. Às vezes. Só você vai saber, só né? Não, tipo, essa parada do se emocionar, assim, acontece também. Hoje eu tava vendo um vídeo, tipo, e eu tava emocionada vendo o vídeo. Pra mim era muito bonito, aquelas palavras estavam me tocando, assim mesmo, tipo, me arrepiava e tal, na parte que tava falando ali sobre... Eu não vou trazer aqui o que era, porque pra um próximo episódio acho que vai ser bem legal. Mas, ai, gente, é muito legal você se emocionar, você perceber, você ouvir com o teu coração. Você não ouvir só com os teus ouvidos físicos, mas você compreender, você receber aquela mensagem, Claro. tipo, você precisa estar aberto pra isso. Eu acho muito legal, eu concordo. mas... Você é mais sensível pra essas coisas, eu sou mais... o Daniel é meio... Ih, Isso aí... sai daí. Mas assim... Teve um vídeo que fazia 3 meses que eu queria ver com ele. Mas a gente viu no momento certo, porque não era pra ser, entendeu? Se você Entendi. visse aquele vídeo há meses atrás, não ia fazer tanto sentido. Mas... Vamos lá. Bom, é isso aí. Para de achar só bagunça, né? Bom, então agora que a gente entende um pouquinho mais, né? Isso é muito engraçado, porque também quanto mais a gente entende, também mais a gente se dedica. Sim. Né? Então, só por você saber essas informações, já é um ponto positivo onde você pode, a partir desse episódio, se dedicar. Sim, O você primeiro passo. já tá dando um passo. Se você tá aqui agora é porque você decidiu dar esse passo em busca do autoconhecimento, em busca do despertar. Porque quanto mais a gente busca pela compreensão, mais os seres de luz, né, se aproximam de nós também. Sim, exatamente. Então, tem isso, né? Porque eles, na realidade, eles estão aqui justamente para nos auxiliar na nossa jornada. E eles estão ao nosso redor o tempo todo, né? Sim. Então, assim, só que
para que isso aconteça, a gente precisa entender que nós temos sim o poder de manifestar essa mudança. Uhum. Né? Então, vocês conseguem entender o poder do eu sou nisso tudo? Bom. Pra mim parece muito claro, assim, o poder do eu sou, né? E tal, pra mim também, mas vamos lá. Pra você que tá escutando, deixa aqui nos comentários o que você acha. Diga. Então, assim, ó, implemente esse novo hábito na sua rotina e repita para si mesmo. Eu sou Deus, eu sou luz, eu sou vida, eu sou amor. Diga o que você sentir que deve dizer. Aí também, você não pode falar também, eu sou uma motosserra XV40. Sou um WD-40. Né? Coisas com sentido, por favor, Exatamente, gente. por favor. E lembrem-se, vocês vão atrair tudo que vocês pensar que vocês são. Se você, eu sou muito chato, às vezes. Você acaba puxando aquilo pra você. Você vai se tornar chato. Então é melhor você falar que você é legal. Cada vez que você sentir vontade de falar algo negativo, fale o oposto. Gente, isso é muito interessante. Isso né? eu tenho essa coisa de ficar me diminuindo, assim, sabe? E a gente tem que começar por nós mesmos, assim, tipo, você em primeiro lugar. Então, tipo, eu não sou chata, não. Eu sou muito da legal mesmo, entendeu? Tipo, vai fazer mudando. Com emoção, com a energia que isso te traz, E por mais que você não acredite nisso que você tá falando, tipo, isso vai se tornar realidade. Porque na primeira vez você fala mas é engraçado, porque quando você não acredita e fala, depois de um tempo você começa a acreditar. Esse é o primeiro passo. Sim. Entendeu? Então é um círculo. É um círculo vicioso, exatamente. Não, é um círculo vicioso. Um círculo vicioso. Aprendi no Chaves, não me corrija. Tá bom. Não me corrige. Bom, então sempre que você se sentir triste, né, que os pensamentos ruins começarem a te cercar, você para tudo e fala, eu sou força, eu sou paz, eu sou perseverança, eu sou prosperidade, né? Ou o que quer que você precise naquele momento. Exatamente a técnica do antônimo. Você faz o contrário, né? Você tá sentindo um cocôzinho? Você é o papel higiênico, você é o adubo, entendeu? Sim, também. Tá, só você pode falar abobrinha. Quando eu abro a boca pra falar asneira aqui, daí tá errado. Eu sou criativa. Certíssima. Certíssima. Bom, faça isso e veja a situação mudando rapidamente, galera. Eu te garanto que funciona. Eu sou a garantia. Como diria o amigo japonês, a garantia sou eu. O japonês um japonês. assim. Não lembra da propaganda? O ETzinho, roda aí, ET! Ele vai rodar pra quem tá no Instagram. Pra quem tá no Instagram, né? Bom, e se você ainda tiver dificuldade em colocar isso em prática, coloca pra tocar a música Gita, do Raul Seixas, né? Eu tenho certeza que a partir de agora você vai ouvir ela com uma percepção diferente. Eu sou a luz das estrelas. Entendeu? Gente, vai lá, escuta essa música, que agora que vocês entendem o poder do Eu Sou, vocês vão ouvir com outros... Se o Raul tivesse vivo, ele seria um avatar hoje, velho. Sim, é que o Raul, ele se perdeu no caminho das drogas, assim mesmo, né? Porque ele tinha uma mente muito à frente, só que, infelizmente, ele foi pra... Às vezes, esse problema de ter a mente muito à frente é um problema recorrente que eu vejo pessoas que... Muito inteligentes. Muito, só que daí eles utilizam do se entorpecer pra não ter que ficar com a cabeça nisso o tempo todo, porque acaba, às vezes, até sobrecarregando a pessoa, porque a gente não sabe como pensar, como meditar, como juntar energia, como soltar energia. Então, às vezes, a gente tem o conhecimento, tem a compreensão, mas aquilo acaba nos desgastando. E a gente consegue um alívio na bebida, no cigarro, na droga, em qualquer outra coisa. E é o caso de muitas pessoas brilhantes, né? Sim, que infelizmente tomam esse caminho, né? Mas a gente tá aqui lutando pra que isso mude, né? Pra gente despertar e não entrar nessas pirerradas aí, Sim, entendeu? senhora. Então vamos lá. Então a gente já falou, né, tantas vezes sobre isso, mas a gente vai falar novamente, sabe do quê? Sabe do que nós vamos falar novamente? O quê? Sobre a meditação, gente, porque a meditação é uma das chaves para o despertar, né? Porque através da meditação a gente consegue se conhecer. E o silêncio é o melhor dos professores. Então, se coloque em silêncio, medite, que você vai se conhecer muito bem. A gente tem também um episódio aqui que a gente fala sobre meditação. Se você quiser dar uma olhada, né? A gente tem certeza que pode te ajudar caso você tenha dificuldade em meditar, ok? Quem não medita se trumbica. Exatamente. Outra coisa que nós também já falamos bastante aqui é sobre quem tá à nossa volta
não compreender, né, a nossa busca pela verdade. Então, quem tá de fora vê a gente como doido, mas não desanime, né, meus amigos? Siga a verdade que vem do teu coração, porque ninguém mais é responsável pela sua própria evolução, a não ser você mesmo. Entendeu? Então, se a pessoa fala que você é doido, que você é isso, que você é aquilo, dá risada da tua cara, deixa, porque quem ri por último ri melhor, entendeu? E a vingança é um prato que se come frio. Não aprendemos nada hoje. Não, brincadeira. O ego gritando, entendeu? Explodindo. No final nós vamos ver quem tá certo. Vamos ver no final, então. Já fecha a mão pra agredir, assim. Tipo isso. Mas galera, real. Muito interessante. O episódio foi um pouquinho longo, então não vou comentar muito mais sobre isso. Fizemos vários comentários no meio, bem, assim, às vezes fora, mas muito pertinentes. Mas eu acho que tudo isso é uma questão de... É aquela coisa do poder de crer coisas, que nem a gente já falou também em outros episódios. A gente toma um placebo e faz efeito. Sim. Como? Porque a gente acredita. Isso é a mesma coisa num âmago mais interno da coisa. Tem o ver para crer, isso aqui é o crer ser, para ver, é o ser para para ver. Não, é o ser para ser. Ser para ser. Eu sou, entendeu? É o poder do ser. É o poder. Então, sabe o que eu sou? O que você é? Eu sou um resumão. Faz um resumão. Não, eu sou. Tá. Então não seja. Estou, eu sou. Então seja aí esse resumo. Bom, falamos sobre a sociedade teosófica e a busca pela verdade, e também sobre o projeto Terra, né? As camadas do umbral, penumbral, nosso lar, plano dos ascensionados, etc e tal, né? Falamos sobre inteligências muito elevadas e o comando da luz, né? O Ashtar-Sheran, né? Também falamos sobre como somos condicionados desde sempre a viver uma vida medíocre, sem propósito, sejamos honestos aqui, né? Mas falamos também como quebrar esse ciclo e viver uma vida plena, abundante e feliz através do poder do... Você fala muito rápido, que nem quem tá estudando no 1.75 que não vai entender nada. Não tem nem aí, porque não vai escutar nada, então põe mais devagar, que você não vai entender nada que eu falei. Essa experiência foi doida. Essa pra quem tá no 1.75 chega a tá tipo, o quê? Não, o resumão é isso. O resumão é... Ó quem chegou. Meu Deus. Mostra lá, Dudu. O gordinho. Oi, gordinho. Gordon. Vem, Gordon. É Quer isso. acrescentar alguma coisa, meu amor? Obrigado muito pelo resumão, porque eu estava pensando, meu Deus, o que eu vou falar? Porque eu esqueço de fazer o resumão. É verdade. Obrigado. Não, eu quero acrescentar que... Acho que eu não quero acrescentar nada. Eu quero acrescentar que eu sou muito grata. Eu sou gratidão. É isso que eu tenho dentro do meu peito, por estar aqui nesse momento. Porque, sim, eu sinto que a gente tem um chamado muito bonito pra falar sobre essas coisas. E talvez a gente tenha nascido pra estar fazendo isso daqui. E é algo que... que me deixa muito feliz, que me emociona. Que bom, que bom. Você é... Eu sou. Você é. Eu sou o próximo episódio de Papo Estelar. E vai ser sobre o quê? Não interessa pra ninguém. Segredo de Estado, ó. Vou dar uma dica. Não tem nada a ver com isso. Nada. Absolutamente nada a ver com Pode isso. ser aqui. outras bilhões de coisas. Exatamente. Mas não tem nada a ver com isso. Um rosto bigotinhos. Mas você decide falar sobre pirâmides daí. Daí eu fecho daí o programa. trollou. Aí trollou. Gente, espero que vocês tenham gostado do episódio. Eu sou muito grato também. Não esqueçam de deixar um like. Não esqueçam de comentar no YouTube, por gentileza. Por favor. Também sigam o nosso programa no Instagram, @papo.estelar, no TikTok Papo Estelar, e o nosso Tzinho The Gogs, que está atrás da mesa. Não, Behind da mesa the não. scenes. Não. Ele cai lá pra fora, porque ele não tem tá nada. atrás da mesa, não. Está atrás do disc jockey. Atrás da mesa. É Entendeu? verdade. Da mesa da casa da dele, mesa do da casa planeta dele, dele. tá lá. Do planeta dele, porque ele mora em outra galáxia, né, gente? Então lá tem não essa existe também, né? casas. Gente, espero que vocês tenham gostado do episódio. Até a Olha próxima ele aí. fazendo namastê. Tá fazendo namastê, gente. Olha aqui. Gato namastê. E... Sim.